Atenção mulheres, já ouviram falar de Amora Miura com isoflavona? Considerado um ótimo repositor hormonal natural, Amora Miura combate a irritabilidade, tensão pré-menstrual ou tensão nervosa, combate sintomas da menopausa e ajuda a combater o estresse. Amora Miura com isoflavona combate colesterol ruim e é um produto feito especialmente para você mulher. Fale conosco pelo WhatsApp 987763030, 987763030, 987763030. Você está se sentindo cansado, fadigado, sem ânimo? Então você tem que usar o polivitamínico Vitamix, que combate cansaço físico e mental, esgotamento físico e o desânimo. O Vitamix combate a impotência sexual. É isso mesmo que você ouviu. O Vitamix combate a impotência sexual em homens e mulheres. Ligue já 987763030 ou mande mensagem no WhatsApp 987763030, 987763030. Muito bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, para você que está nos assistindo aí na TV Metrópole, no canal 16, programa Manhã de Bênção, nesta sexta-feira. Eu sou Breno Almeida e hoje nós teremos uma programação super especial. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir testemunhos da glória de Deus, do que Deus está fazendo no Ministério Nova Vida, através da vida do nosso pastor Márcio Prado, pregando a palavra de Deus, orando, clamando a Deus pela sua vida. Então fica ligado que eu tenho certeza que a tua vida será grandemente abençoada e edificada através destes testemunhos. Também vamos ouvir daqui a pouquinho quadro Sem Papas na Língua, uma resposta de Deus para você. E também vamos ouvir a poderosa palavra de Deus com o pastor Márcio Prado. Então o programa hoje está recheado de coisa boa para edificar você. Mas eu quero convidar você para esse final de semana agora, hein? Domingo, pastor Márcio Prado estará em 3 oportunidades pregando a palavra de Deus e você é o nosso convidado todo especial a estar presente na igreja. Domingo pela manhã, 8h30 da manhã, é o nosso devocional. Domingo agora, hein? Lá na Vila Peri, na Cônego de Castro, 19h20, pastor Márcio Prado aguarda você para estar pregando a palavra de Deus. Você que é das regiões um pouquinho mais afastado de Fortaleza, é um excelente horário para você estar conosco. Começa cedo, termina cedo, nosso domingo pela manhã devocional. Também temos lá no Maracanaú, à tarde, às 17h30, 5h30 da tarde, grande culto do Mover de Deus em Maracanaú. Avenida Padre José Holanda do Vale, 15h55, pastor Márcio Prado também prega a poderosa palavra de Deus. E novamente na Vila Peri, o segundo culto na Vila Peri é às 19h30, grande culto do Mover de Deus, também com o pastor Márcio Prado pregando a poderosa palavra de Deus. Você é o nosso convidado mais do que especial a vir viver com a gente essa fé. Agora nós vamos ouvir testemunhos da glória e do agir de Deus. Na sequência, eu estou de volta. Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, você que está aí na TV Metrópole, no Manhã de Bênção, no YouTube, pastor Márcio Prado, e você da Rádio Vida Web. Eu estou aqui com o Alânio, ele que tem um testemunho maravilhoso, poderoso. Nesse exato momento nós estamos aqui no Ministério Nova Vida Devocional, o pastor Márcio Prado está pregando a palavra e eu trouxe aqui o Alânio para contar esse testemunho poderoso, ali do lado da sua esposa que esteve orando, ele que teve Covid, passou 3 meses internado na UTI, entubado, respirando por ajuda de aparelhos, teve falência múltipla de órgãos, foi ressuscitado, dado por morto algumas vezes, mas está aqui, o milagre vivo na presença de Deus. As fotos vão passar aí durante o testemunho, nós vamos mostrar para você a realidade. Ele foi curado e eu vou passar o microfone aqui para ele contar um pouquinho dessa experiência, desse testemunho, juntamente também com a sua esposa. Muito bom dia, a paz do seu irmão Alânio. A paz do Senhor a você e a todos. O meu testemunho é falar para vocês que Deus é maravilhoso na nossa vida, que eu tive Covid, tive falência de órgão, como falou o irmão Breno, e eu queria falar para o mundo, e hoje está acontecendo
O que eu mais queria do meu coração era que o mundo inteiro pudesse ouvir que Deus é maravilhoso, Deus é tudo na nossa vida. Basta crer. Basta crer, porque eu ainda estou em recuperação, quase 100% curado. Já estou até dirigindo e trabalhando, um pouquinho mais estou. Então eu quero falar para vocês que Deus me ressuscitou. Os médicos me desenganaram, tiraram dos aparelhos, disseram para minha esposa que eu não tinha mais vida. Ali era o final. O que eles tinham de fazer, eles tinham feito até o final dessa história. Então eu estou aqui dando meu testemunho. E eu vou passar agora para minha esposa, né, que ela vai declarar mais, porque eu passei 90 dias em UTI e ela que sabe da história, mais forte do que eu. Amém? Fico na paz. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Gente, eu vim aqui falar um pouco, né, do testemunho do meu esposo. Não é fácil. A gente que está aqui fora sabe que não é fácil. Para a gente também é igual os médicos, acha que nunca vai dar certo. Mas uma coisa eu tenho a dizer a vocês. Olha, creia em Deus, tenha muita fé, porque só eu sei, Deus sabe. Foi 90 dias de angústia. E eu 90 dias aqui no altar do pastor Márcio Prado, aqui da Nova Vida, clamando, pedindo a Deus, não faltava nenhum culto. E crendo que meu esposo ia voltar. Gente, sempre tem uns que dizem assim, não vai dar mais certo, isso aí tá perdido, mas não acredite nisso, porque a última palavra quem dá é Deus. E muita gente diz assim, Deus tarda, mas não falha. Eu nunca botei isso na minha cabeça, Breno. Porque Deus nunca tardou e nunca falhou, Ele só chega na hora certa. Então nunca bote isso na cabeça, Deus tarda, mas não falha. Não, não existe. Deus chega na hora certa. E quando Deus disse assim para mim, te acalma, mulher, confia em mim, foi que eu vim acalmar meu coração e Deus restaurou e resgatou meu esposo. E 90 dias pra gente é muito tempo. Para Deus é 1 minuto praticamente. É verdade. Então, se Deus levou ele para lá, não sei, só quem sabe é Deus. Gente, eu só sei que o concerto com Deus foi muito grande. Verdade. Porque o meu esposo só queria saber de dinheiro. E na época a gente estava ganhando muito bem. A gente ganhava na faixa de 7, 8 mil por dia. E eu dizia, Alane, isso está muito rápido. Alane, abre o olho. Alane, nós trocava carro, minha gente, em questão de semanas. E hoje, eu sei que bem materiais e dinheiro não é nada. E sim a fé. Porque Breno, quando esse homem chegou em casa, gente, eu fiquei sem nada. Eu tive que vender tudo para montar um hospital dentro de casa. Até a própria igreja nos ajudou, né? Até a Igreja Nova Vida me ajudou. A Igreja Nova Vida chegou a deixar a cesta básica para mim na minha casa. Temos a agradecer a ela, primeiro a Deus e a ela. Para vocês verem que bem materiais não é nada. O que é tudo na nossa vida é Deus. Então, gente, o testemunho aqui é muito grande. Se a gente for contar, vai ser o dia todo. Porque 90 dias são 90 dias. Todo dia é um dia diferente. Mas pela honra e a glória do Senhor, o meu Gianni tá... Meu Gianni, porque eu chamei de Giannequim. Mas ele tá aqui lindo, maravilhoso. Amém. E Deus é fiel e confie em Deus. Entregue na mão de Deus tudo que você quer. E hoje a gente aprendeu. Apesar que a gente já conhecia a palavra, Breno, mas a gente vem saber o que é mesmo Deus quando a gente passa pela prova. Passa pelo deserto. É verdade. Olha, eu passei por um beco, não. Eu passei foi pelo canto de parede. Me rasgando. Porque quem serve o Senhor, os caminhos são bem estreitinhos. Testemunho. Um testemunho maravilhoso. Que é realmente ele que é para contar esse testemunho, apesar que ele estava dormindo. Mas eu já contei tudo do começo ao fim. Amém. Né? Amém. 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 É isso aí, esses testemunhos que você acabou de ver aqui na programação do Manhã de Bênção, Deus também vai fazer assim na sua vida, na sua família. Vem buscar a Deus, vem ouvir a poderosa palavra de Deus no Ministério Nova Vida nesse domingo, hein? Pela manhã, 8h30 da manhã,
devocional. Vila Peri, Cônego de Castro, 19h20. Em Maracanaú, às 17h30, 5h30 da tarde, Avenida Padre José Holanda do Vale, 15h55. Novamente na Vila Peri, às 19h30, Vila Peri, Cônego de Castro, 19h20. Agora, nós vamos ouvir o quadro que é um sucesso, Sem Papas na Língua, o quadro a qual o pastor Márcio Prado responde os questionamentos, as dúvidas, as inquietações do coração, as pessoas mandam as suas perguntas e o pastor Márcio Prado responde à luz da palavra de Deus. Quadro Sem Papas na Língua, na sequência uma mensagem poderosa, uma palavra de Deus para o teu coração com o pastor Márcio Prado. A primeira pergunta que eu recebi, Brena, isso há muitos anos, primeiro dia no programa diário, naquela época a gente abria os telefones, né? E a pessoa conversava com a gente pelo telefone. E a primeira pergunta foi: pastor Márcio Prado, uma crise financeira destrói um casamento? Abala um casamento? Claro que abala. E ali eu respondi: por quê? Abala porque afeta o relacionamento com os filhos. Abala porque afeta o relacionamento íntimo do casal, a vida conjugal do casal. Abala porque mexe com a questão do temperamento, do comportamento. O camarada vive nervoso, estressado 24 horas por dia. Ele vive estressado e ele oprime a esposa. Tem maridos que oprimem. Tem maridos que estão vivendo, quando eles estão vivendo pressionados, eles são pressionados e ele vai lá e desconta na esposa. Ele vai lá e desconta nos filhos. A mulher também vive no alto nível de estresse. Como é que a pessoa vai manter a sua espiritualidade vivendo num inferno desse? Então é claro que abala. É claro que abala. É lógico que eu tendo um profundo relacionamento com Deus e tendo vida espiritual, eu posso ter paz no meio da guerra. Eu estando nesse nível de espiritualidade, eu posso ter paz no meio da guerra. O apóstolo Paulo disse: eu sei padecer necessidade, eu sei viver na escassez e sei ter em abundância. Eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo não era casado, era solteiro, né? Então, todas as suas aflições e tribulações e perseguições diziam respeito ao seu ministério, ao seu chamado, ao seu trabalho ministerial na obra de Deus. Ele não tinha um filho passando fome para se preocupar, né? Ele não tinha uma esposa no ouvido dele reclamando da vida, né? Ele era sozinho, né? Então ele dizia: ó, eu aconselho os homens a ficarem como eu, solteiros, mas aquele que não pode se case. O apóstolo Paulo mesmo disse isso, né? Ele tinha uma certa disponibilidade, porque ele não, familiarmente, ele era viúvo. O apóstolo Paulo era viúvo, ele era viúvo. E familiarmente ele não tinha uma pessoa para se preocupar, né? Nem filhos, a Bíblia não relata filhos do apóstolo Paulo. Então, assim, é diferente. Mas você passar necessidade com filho, eu passar necessidade sozinho, Breno, eu passar fome sozinho, eu enfrentar a luta sozinho, é uma coisa. Eu passar necessidade com filho é outra coisa. Eu passar necessidade com a minha esposa, vendo ela sofrendo e sofrendo e reclamando e exigindo uma mudança com família é outra situação, né? É outra situação. Então, assim, afeta, abala a vida espiritual, porque nós não nos tornamos anjos ainda. A gente não virou anjo, nem vamos virar anjo. A gente não virou anjo, né? E, assim, a gente ainda vive hoje tendo que trabalhar, tendo que estudar, tendo que sustentar a família. A gente não vive só para o reino, só para a obra, né? A gente não vive enclausurado numa fazenda, num local, só plantando, colhendo e se preocupando só com as coisas espirituais. A gente vive inserido numa sociedade e a gente enfrenta luta e tribulação todos os dias. E é importante a gente ter paz no meio da guerra, é importante a gente se manter num alto nível de espiritualidade para ter paz, para ter paciência, para ter alegria, para ter graça, para ter entusiasmo, mesmo com problema, com aflição, com tribulação e perseguição, a gente conseguir estar firme e cheio de esperança e de alegria e aguentar a pancada e suportar a luta. É importante? É. Mas aí, quando essa situação de pressão, de estrangulamento, de escassez se tornar algo que não é uma fase que passa, mas é algo permanente,
isso com certeza vai afetar a tua espiritualidade lá na frente. Você não vai, lá na frente você vai ter dias que você vai estar bem caidinho, porque isso vai te afetar. Por quê, pastor? Porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Esse não é o propósito de Deus para a sua vida, você viver nesse sofrimento constante, nesse enforcador que não alivia, o pé no pescoço que não alivia. Isso não é propósito de Deus para a sua vida. Você acredita que é, Ben? Para a minha vida ou para a sua, propósito de Deus, você viver com o pé no pescoço ali 24 horas por dia, o pezão no teu pescoço ali te acochando 24 horas por dia, isso é propósito de Deus para a sua vida? Não é. Propósito de Deus para a sua vida é você ter para dar e não precisar pedir emprestado a ninguém. Ter para dar e não precisar pedir emprestado a ninguém. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. É você ser cabeça e não ser cauda. É uma pessoa precisar e sua geladeira está cheia. Ô, me empresta aí ô, irmão, me arranja aí 1 quilo de arroz. Me arranja aí 1 quilo de feijão. Ô, irmão, me arranja aí uns 4 ovos para eu fritar para os meus filhos. Tá todo mundo passando fome lá em casa. Meu irmão, não vou te emprestar, não. Vou te dar. O que é que você está precisando? Vou juntar aqui uma feira para você e vou te dar. Você ter para dar e não você viver mendigando e viver uma situação de miséria. Essa não é. Garanto para você, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer duas leituras. Uma no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 15. E a outra no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12. Amém? Capítulo 15, versículo 22. Do primeiro livro do profeta Samuel. Quem encontrou? Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado e a obstinação é como iniquidade de idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para que não sejas rei. Amém? Agora no segundo livro, Wagner, me dá um pouquinho de grave aí, Wagner. No segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 7. Quem foi encontrando também me confirme com glória a Deus, ou um amém. Então disse Natã a Davi: tu é esse homem, e assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, também te dei a nação de Israel e de Judá, e se isto fosse pouco, te daria muito mais. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu mataste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eu suscitarei à tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, à plena luz do dia. Então disse Davi a Natã:
pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás, não morrerás. Como, porém, com este feito deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. Amém? Vamos sentar? Eu tinha uma pessoa muito querida na minha vida, e quando eu digo tinha, é porque essa pessoa hoje ela já é falecida. Era uma pessoa muito querida porque era o irmão mais novo de minha mãe, o caçula, o meu tio Beneías. E o meu tio Beneías, quando veio de São Paulo, ele passou muitos anos em São Paulo, e quando ele veio de São Paulo, ele veio morar em Fortaleza, e veio trabalhar comigo, veio trabalhar com a gente, aqui na igreja, aqui no ministério. Olha para cá. E ele passou alguns anos trabalhando com a gente aqui na igreja, aqui no ministério. Sempre estava por aqui, às vezes tomando conta, às vezes fazendo um serviço e outro. Ele era profissional da área de metalúrgico, ele era metalúrgico, trabalhava com solda e nos ajudou em muita coisa aqui, ele nos ajudou. Sempre estava conosco aqui nos cultos, sempre estava conosco aqui, e por não sei quantas centenas de cultos, ele sentou aqui nessas cadeiras aqui, ouvindo os sermões, as pregações, e presenciando muitos testemunhos e muitos milagres que Deus realizou aqui nesse lugar. Com algum tempo que ele já estava aqui, se apresentou um quadro de diabetes. E para quem não sabe, o diabetes é uma doença silenciosa e mortal. As pessoas não dão a devida importância. Eu considero o diabetes tão perigoso quanto o câncer. Tão perigoso quanto o câncer. As sequelas que o diabetes causa nos órgãos do corpo, na maioria das vezes, são sequelas irreversíveis. Uma vez que o diabetes danifica os rins, dificilmente esses rins se recuperam, a não ser que Deus cure. Porque para Deus não há doença que não seja curada. Não há doença incurável para Deus. Mas uma vez que o diabetes atinge os rins, dificilmente essa sequela no rim será recuperada. De repente, o portador de diabetes tem que fazer hemodiálise, o coração pode ser afetado, os ossos, enfim, é uma doença, olha para cá, mortal e silenciosa. E ele descobriu que estava com diabetes meio que descompensado, alterado. E ali a gente começou a família, né, se preocupa, a gente começou a conversar com ele e dizer para ele: olha, tio, o senhor tem que mudar seus hábitos, o senhor tem que mudar sua rotina, o senhor tem que mudar sua atitude, o senhor precisa mudar, ter a força, a coragem, a atitude de mudar radicalmente o seu estilo de vida. E ele, como a maioria das pessoas, entra por um ouvido e sai pelo outro. E sempre eu estava aqui acolá conversando com ele sobre isso e batendo nessa tecla. Toda vez que eu via ele ali com um pedaço de rapadura, toda vez que eu via ele ali com um prato desproporcional, uma quantidade excessiva de arroz que vira açúcar rapidinho na corrente sanguínea, eu conversava com ele sobre isso. Até que um dia eu estava lá no Pirambu, na casa da irmã da minha mãe, a tia Loide, e na hora do almoço, olha para cá, e ele fez o prato dele, eu sentei lá, pertinho, na mesa para almoçar, ele fez o prato dele, e fez um prato enorme, uma montanha de arroz, e colocou ali uma pratada de farofa do lado do prato, porque não cabia dentro do prato, colocou uma pratada de farofa,
e sentou para almoçar. E quando eu vi aquilo, eu não me aguentei. Eu disse: meu tio, o senhor está se envenenando, o senhor está se matando. E ele na hora se estressou: não pode nem almoçar em paz, não pode nem comer em paz, se morrer enterra. Eu disse: o problema não é morrer não, porque se morrer a gente enterra. O problema é ficar doente dando trabalho para os outros. O problema é o senhor se sabotar e ficar dando trabalho para os outros, inválido em cima de uma cama, e olhando para as pessoas cuidando de você, e se sentindo uma pessoa inútil, que só dá trabalho para os outros. O problema é isso. Não é morrer em terra, não tem jeito. O problema é ficar doente e ter uma velhice cheia de complicações, um sofrimento terrível, e ainda dando trabalho para os outros. Eu acredito que ninguém aqui quer ficar velho doente. A gente prefere partir logo, né? Do que ficar prostrado numa cama. Mas aí ele se aborreceu. E eu disse: meu Deus, eu não vou mais falar sobre isso. Eu não vou mais insistir, eu não vou mais falar nada. De repente apareceu uma unha encravada. Olha para cá. Aí você deve estar: mas o que isso tem a ver com o primeiro livro? Não, já a gente chega lá. Daqui a pouco a gente chega lá. Apareceu uma unha encravada, a unha inflamou. Resumindo, corta o dedo, amputa o dedo do pé. Não funcionou, infeccionou. Amputa mais um pedaço do pé, não funcionou. Amputa a parte do calcanhar, amputa mais para cima. Enfim, amputou a metade da perna. Depois, um problema no outro pé, teve que amputar uma parte da outra perna. Rapidinho, as duas, em menos de 2 anos, as 2 pernas amputadas. E de repente ele entrou num quadro depressivo, um homem trabalhador, um homem que toda a vida se sustentou, se vê naquela condição, a alma, o espírito, tudo é afetado. E entrou nesse quadro depressivo, teve derrame, uma série de complicações. Olha para cá. E de repente estava lá minha mãe idosa, cuidando do meu tio, irmão mais novo. E minha mãe, muitas vezes, tendo que trocar a roupa dele. Minha mãe tendo que dar banho nele. E era ele agarrado com minha mãe, chorando para um lado, e a minha mãe chorando para o outro. Era minha mãe cuidando dele, vendo aquele sofrimento, morrendo de pena, chorando. E ele olhando para ela e vendo que ela estava chorando, e ele chorando também. E um quadro de tristeza. E eu estou falando isso porque às vezes nós somos os construtores das nossas próprias tragédias. A Bíblia diz aqui assim: de que se queixa o homem? Olha para cá. De que se queixa o homem? Que se queixe dos seus próprios pecados. Muitas vezes, claro que existem situações que fogem completamente do nosso controle, existem situações que são imprevisíveis na vida. Mas em algumas situações nós somos os construtores das nossas próprias tragédias. Sabe por quê? Porque não conseguimos mudar a nossa atitude. Não conseguimos mudar quando se trata de rotina, quando se trata de disciplina, quando se trata de correção. Sempre somos teimosos e insistimos numa situação que você sabe que está errada, mas você insiste. E se alguém quiser te corrigir, você se ofende, se sente afrontado, meta-se com sua vida, isso não é da sua conta. E quando eu olho para esse tipo de situação, eu percebo que na vida espiritual é do mesmo jeito. Na realidade do contexto da vida espiritual, funciona do mesmo jeito. Então eu separei 2 momentos, um momento no primeiro livro do profeta Samuel, e um momento no segundo livro, porque se trata da história de 2 homens que foram reis de Israel.
Todos dois foram reis de Israel. E todos dois erraram e cometeram erros parecidos, afrontaram, decepcionaram, e erros e situações que poderiam ter sido evitadas. Diga isso para quem está perto de você. Existe uma situação na sua vida, mais forte, mais alto, existe uma situação na sua vida que você pode evitar, você pode cortar o mal pela raiz. Ainda dá tempo para você mudar o curso, a trajetória, ainda dá tempo para você evitar um mal maior. Você está me ouvindo? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Olha para cá. No caso de Saul, o Senhor manda o profeta Samuel lhe dizer: Saul, contextualizando, o Senhor tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que em holocaustos e sacrifícios. Você não precisa se preocupar com as cerimônias, com o teatro das cerimônias, com o exibicionismo das cerimônias. Você precisa se preocupar em colocar em prática a palavra de Deus, em cumprir a palavra de Deus, porque o Senhor tem mais prazer em que se cumpra a sua palavra do que em sacrifício de tolos, em holocaustos e sacrifícios. E ele diz assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Atender é melhor do que queimar animal, do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, se rebelar contra Deus, é semelhante ao pecado de feitiçaria. E a teimosia, essa dureza de coração, esse caráter arrogante, orgulhoso, é como o pecado de obstinação, é como a idolatria. Então, visto que tu desprezaste a palavra do Senhor, ele perdeu a paciência, embora a paciência de Deus seja, se renova a cada manhã, é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, mas a paciência de Deus tem um limite. Então Deus diz assim, o profeta diz assim: olha, Deus te rejeitou, Samuel. Deus perdeu a paciência contigo. Deus não acredita mais em você. Samuel, Deus não acredita mais em você. Deus não acredita no seu caráter. Você é um mentiroso, você é um embrumador, e o pior, você é cínico. E aí, eu sei que muita gente aqui está em busca de um milagre, e muita gente aqui está em busca de um milagre no casamento, um milagre na vida do filho, um milagre na vida da filha, um milagre na vida da família. Muita gente está em busca de uma resposta de Deus hoje. Mas existem algumas situações que Deus nos traz e nos reúne para nos corrigir. Amém ou não amém? Por favor, diga para quem está perto de você, entenda, essa noite é uma noite de conserto, essa noite é uma noite de restauração espiritual. Você está me ouvindo? Diga isso. Duas coisas que não podem existir na sua vida. E aí eu vou parar de falar sobre o Saul. Para esse primeiro momento, duas coisas que não podem existir na sua vida. A primeira delas é um caráter cínico. Olha para cá. É esse caráter cínico. É esse caráter dissimulado. Porque isso deu nojo em Deus. Porque Saul, quando o profeta disse profeta Samuel, amando de Deus, disse: Saul, você errou. Você não fez o que Deus mandou você fazer. E sabe o que é que Saul responde? Deus está confundindo as coisas. Ele não prestou bem atenção. Eu não errei. Eu fiz do jeito que ele mandou. Amém ou não amém? Você está me ouvindo? É aquele tipo de pessoa que nunca
nunca reconhece os seus erros. É aquele tipo de pessoa que, para justificar o que faz de errado, sempre coloca a culpa nos outros. Sempre a responsabilidade é dos outros e nunca é sua. E é aquele tipo de pessoa que a vida é tomada de um cinismo, de uma cara de pau, que precisa usar óleo de peroba, que ela está fazendo tudo errado e ela sabe disso, mas ela vive nessa cegueira espiritual, nessa teimosia de querer convencer, de querer fazer do que é errado certo, de querer que Deus, no caso dela, na situação dela, porque é ela, Deus tem que abrir uma exceção e dar um jeitinho para ela. Sabe aquele tipo de pessoa que chega na igreja assim, Senhor, tu sabe, né, que na minha situação, o Senhor sabe, o Senhor entende. O Senhor sabe que a carne é fraca, a mulher tinha as coxas grossas, sabe? Senhor, o Senhor sabe, né? O homem é casado, mas eu me apaixonei por ele, e é mais forte do que eu, e o Senhor sabe a minha situação. Sabe aquela coisa do querer usar de sentimentalismo, de querer usar de vitimismo, para fazer do que é errado certo, e achar que no seu caso, porque a sua situação é diferente, para você, Deus vai quebrar a regra, rasgar a palavra dele e abrir uma exceção. Então Saul pensou assim, porque eu sou rei, então eu posso fazer o que eu quiser, e Deus vai aprovar o que eu vou fazer, porque no meu caso eu sou rei e eu posso fazer. Só que Deus, irmão, a gente precisa entender isso. Essa religiosidade teatral que existe hoje, esse monte de gente que às vezes ocupa os auditórios da igreja, e quantidade não é qualidade. Alguém está me ouvindo aqui? Quantidade não é qualidade. Em que as pessoas se iludem, alguém botou na sua cabeça que dá para servir a Deus de qualquer jeito. Que dá para servir a Deus de qualquer jeito. E me desculpe se eu sou repetitivo, que você acha que você pode servir a Deus do seu jeito, e não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Você está me ouvindo? Então a gente não quer ser incomodado, a gente não quer ser confrontado, e a gente não quer que Deus nos tire e nos arranque da nossa zona de conforto. Que Deus não nos peça nada que a gente não está disposto a fazer. Eu posso servir a Deus, e eu estou dando um jeito de fazer gambiarras na minha vida espiritual, fazer gambiarras e tentar administrar situações que não podem ser administradas, porque você não tem que administrar uma situação, você tem que se corrigir, você tem que se consertar, você tem que se converter. Você está me ouvindo? Tem que se converter, não é administrar uma situação. Sabe aquele jovem rico, religioso, que chega para Jesus e diz assim, bom mestre, Jesus tira logo ele de tempo, ele diz, bom mestre, que eu hei de fazer para ganhar a vida eterna, cheio da grana, ele rico. E Jesus diz assim, bom, só tem um que é bom e é Deus. Ora, é uma lição, o ser bom ou ser ruim é relativo. Se você chegar aqui para falar comigo depois do culto e contar uma situação, e eu abraçar você e dizer isso é assim mesmo, vai dar certo e tal, você sai daqui, vai para a Paradões e diz assim, esse pastor é maravilhoso, ou um maravilhoso. Se você me contar uma situação e disser assim, você está errada, você está no pecado, você tem que largar essa situação, você tem que deixar essa pessoa, aí você chega lá, isso lá é profeta. O ser bom ou ser ruim é relativo. Você pode fazer 99%, se você não fizer os 100%, você ainda não presta. Jesus disse, bom, é só Deus. Aí ele diz assim, o que eu hei de fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus disse assim, cumpre os mandamentos. Ele diz, tudo isso eu já tenho feito desde a minha infância. Ser um religioso profissional, eu não falto um culto, Jesus. Eu não falto um culto. Quase todo domingo eu estou na igreja, no meio da semana também eu estou lá, e minha oferta e meu dízimo de vez em quando chega.
E eu tenho cumprido com a religião. Respeito meu pai, respeito minha mãe. Aí o Senhor diz assim: falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Diz isso para quem? Diz aí para quem está perto de você: falta-te uma coisa. Tem um negócio aí que está atrapalhando. Tem um negócio aí que está enganchando. Tem uma promessa que Deus já liberou, e essa promessa só não chegou porque tem um negócio aí que está travando. Olha para cá. Olha para mim. Falta-te uma coisa. Jesus disse a ele: vai e vende tudo que tu tem, e pega o dinheiro, não traz para mim não, dá para os pobres, e me segue, e aí tu terás um tesouro no céu. Vem ser meu discípulo, derrama a tua vida nas minhas mãos, entrega para mim o teu futuro, os teus sonhos, se rende por completo à minha vontade, deixa essa vida aí que você tem vivido, e vem ser meu discípulo. E a Bíblia diz, ele disse: você pediu demais. E ele foi embora triste. Ele foi embora triste. Aí Jesus olhou para os seus discípulos e disse: quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Falta-te uma coisa. Estava tudo certinho dentro do planejamento religioso dele, dentro dos seus conceitos, até o ponto que Deus disse assim: tudo isso, toda essa sua religiosidade é um teatro, é uma mentira, você não ama a Deus de verdade. Quer que eu te prove isso? Vende tudo que tu tens e dá aos pobres e vem, segue-me. Ele disse: aí não dá. Falta-te uma coisa. Aí Deus chega para você e diz assim: falta-te uma coisa. Deixa o marido da outra. Não dá. Falta-te uma coisa. Sai daquele lugar lá, imundo. Você está ganhando dinheiro ali, mas aquilo está destruindo a sua alma. Deixa essa vida que você tem vivido. Deus tem algo muito melhor para você. Você diz: não dá. Aí não dá, Jesus. Eu posso até te servir, estar na tua presença, mas não me peça qualquer coisa. Sabe aquela história de dizer assim, como eu vejo muitas situações, de que a pessoa tem que casar, mas aí ela não casa porque tem uma pensão. É pesado, né? Aí é o dilema: se eu casar, eu agrado a Deus, mas perco a pensão. Como é que vai ficar? Eu não perco a pensão e porém não caso. E Deus está falando assim: falta-te uma coisa. E só quem pode decidir é você. Só quem pode decidir é você. Falta-te uma coisa. E cada um de nós tem algo na nossa vida que é um impedimento, e Deus está dizendo: eu quero que você vire a página, eu quero que você tenha coragem, eu quero que você confie em mim, eu quero que você entregue a sua vida para mim. Você sabe o que é que vai acontecer, mas você fica teimando. Quantas e quantas vezes Deus não avisou para Saul: Saul muda, Saul te converte, Saul te arrepende, Saul muda, e Saul não dava ouvidos. Mas a gente fica revestido desse caráter cínico, cheio de embromação. Olha só a audácia de Saul. Saul queria levar Deus no somebody love, na conversa, no queixo. E o profeta Samuel disse: olha, Saul, chega. Está brincando com Deus? Diga isso. Ninguém brinca com Deus. Deus não está brincando de ser Deus, e o diabo não está brincando de ser diabo. Você está me ouvindo? Ninguém brinca com Deus. A gente não pode aqui, a gente pode enganar todo mundo, e a gente pode ter habilidade para enganar a família, para enganar a igreja, para enganar todo mundo, mas a Deus ninguém engana. Você está me ouvindo? A Deus ninguém engana.
Ou a gente serve a Deus de verdade, ou a gente não serve. Ou a gente está de verdade na presença dele, ou tudo é um teatro, é uma farsa, e não faz de conta, o mundo espiritual não funciona. Diz aí, você tem que decidir se você quer de verdade, ver o agir de Deus na sua vida, ou se você quer viver uma farsa, um teatro. Alguém está me ouvindo aqui? Amém ou não amém? Mas essa nossa, sabe, essa nossa dureza de coração, essa nossa teimosia, essa nossa resistência, essa nossa má vontade, essa axologia que não aceita você obedecer, você não obedece, porque você diz, não, mas eu acho que não é assim. Eu acho que não precisa ser assim. Eu acho, é uma pinóia. Não importa o que eu acho ou deixo de achar, eu não sou achólogo. O que importa é o que a palavra diz. Não é o que você acha, é o que a palavra diz. Você está me ouvindo? Ora, eu acho. Não, vamos readaptar a Bíblia, reescrevê-la e alinhar a Bíblia, a palavra de Deus, com os tempos modernos. Meu irmão, o que era pecado no passado, continua sendo hoje, e vai continuar sendo daqui a 1000 anos. O que Deus abominava no passado, Deus continua abominando. O que Deus detestava no passado, Ele continua detestando hoje, e daqui a 1000 anos Ele continua detestando. E não se trata de dizer que o pastor é homofóbico. Homofobia é crime de ódio. A Bíblia diz que Deus ama o pecador e abomina o pecado. Deus ama. Nós temos homossexuais nessa igreja, eles sabem que eles são amados por mim. Eles sabem que eles são amados por mim. É como um pai que ama um filho, mas não concorda com o erro do filho, não concorda com o comportamento do filho. E homossexualismo, o ato homossexual é abominação para Deus. Então não adianta o pastor querer remendar a Bíblia, fazer gambiarras nas escrituras e retraduzi-la e reescrevê-la para poder casar homem com homem, mulher com mulher na igreja, para dar um jeitinho. E o problema da gente é esse, é querer dar jeitinho. E a gente vai dando jeitinho e se distanciando da palavra. Alguém está me ouvindo aqui? E aí Deus está dizendo assim para Saul: porque tu desprezaste a minha palavra, o Senhor te rejeitou para ser rei de Israel. Você deu jeitinhos demais na sua vida, Saul. Você desprezou a Deus. E você depois olha na sua Bíblia aí, que foi o mesmo pecado de Davi. Porque tu desprezaste, Davi, disse o profeta Natan, a palavra do Senhor, a espada jamais se apartará da tua casa. Qual foi o erro de Saul? Se distanciar da palavra. Qual foi o erro de Davi? Se distanciar da palavra. Tanto o erro de Saul como o erro de Davi está relacionado ao quê? A frieza espiritual. Porque quando você se distancia da palavra, você está se distanciando de Deus. Porque a palavra é pão, é sustento, é alimento. Disse o salmista: luz, lâmpada para o meu caminhar, luz para o meu caminho é a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha para cá, escute só. Aí Saul, o profeta Samuel repreende Saul. Mas eu fico pensando às vezes, meu Deus, o pecado de Davi para mim foi mais terrível do que o pecado de Saul. É no mesmo nível. No mesmo nível. Porque olha só, olha para cá, olha para mim. O que é que Davi faz? A Bíblia diz que quando Deus falou para o profeta Samuel e escolheu Davi, Deus disse assim: vai até a casa de Jessé, porque eu escolhi um homem que é segundo o meu coração,
para governar sobre o meu povo. Olha só, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você já pensou? Olha o alinhamento. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que é que esse homem faz? Esse homem se apaixona por uma mulher casada, engravida essa mulher, se vê numa enrascada, arma uma armadilha para matar o esposo dela, que era amigo e fiel a ele. Ele mata o esposo dela, toma a mulher para ser sua mulher e faz de conta que nada aconteceu. É Davi. É adúltero e assassino, covarde, porque ele armou uma armadilha num ato de maldade e mau caratismo, falsidade. Como é que alguém se descaracteriza tanto? Como é que alguém que foi um dia segundo o coração de Deus, depois de alguns anos, se transforma num monstro e perde o freio da sua própria vida? Alguém está me ouvindo aqui? Como é que alguém se descaracteriza tanto? Sabe o que é isso? Frieza espiritual, distanciamento de Deus. Daqui a algum tempo nem você mesmo se reconhece mais. Você se olha no espelho e se diz assim: eu me perdi completamente, não sou mais a mesma pessoa. Fica tão difícil de voltar. Como é que alguém se perde tanto? Como é que um homem que foi considerado segundo o coração de Deus se transforma num homicida, num mau caráter, num bandido, num mentiroso? Aí Deus manda o profeta até ele. Aí o profeta conta uma historinha lá de um fazendeiro que era muito rico e tinha muitos rebanhos, muita ovelha, muito gado, muitos animais. E esse fazendeiro tinha um homem que trabalhava para ele, um servo. E esse servo tinha uma ovelhinha de estimação, que era de casa, que dormia na cama com os filhos, que sentava ali na mesa, que ficava na mesa com a família, que era do regaço, que era de estimação. E o homem rico recebeu um visitante, podendo pegar um animal do pasto e oferecer para o seu visitante. Pegou a ovelhinha de estimação do seu servo, que era dos filhos, que era da família. Davi, olha para cá, dorme não. Davi se enfurece. Olha para cá, Davi se enfurece. Esse homem é digno de morte. E o profeta diz assim: esse homem é você. Assim diz o Senhor: te livrei das mãos dos teus inimigos, te fiz rei de Israel, te dei ouro, prata, te dei nome, te dei riqueza, e muito mais eu te daria se tu me pedisse. Mas tu desprezaste a minha palavra, Davi. E Davi diz assim: eu pequei e mereço morrer. E o Senhor diz: mas tu não vai morrer não. Agora o filho que Betseba está esperando, ele não vai vingar, o menino vai morrer. Davi chora, se cobre de cinza, se veste de pano de saco, jejua, ora, clama. O menino nasce, mas morre. E o Senhor diz assim: e a espada jamais sairá da tua família. Quer dizer, o fato de Davi não ter tido coragem de dizer não, de dizer assim: eu posso evitar isso aqui, eu posso mudar a partir desse momento, enquanto tem chance, enquanto dá tempo, eu posso mudar a minha atitude, dá tempo ainda. Ele conseguiu trazer desgraça e maldição para dentro da sua própria vida, porque depois disso, olha para cá, um irmão, filho de Davi, Aminon, se apaixona pela irmã, inventa que está doente, a irmã vai cuidar dele, ele vai lá e estupra. Aí Davi tem um filho estuprador. Absalão, que era filho da mesma mãe que a irmã, diz: pai, e aí, o senhor não vai corrigir a Aminon não? Ele é um estuprador, o senhor não vai ficar assim mesmo? O senhor vai empurrar para debaixo do tapete? O senhor perdeu sua moral? Os filhos perdem o respeito por Davi. E Davi perde a sua autoridade espiritual sobre a sua família. Ele não tem mais autoridade espiritual sobre a sua família, nem sobre Israel. E aí Davi empurra o problema para debaixo do tapete, e Absalão fica furioso.
Então Absalão marca um almoço na sua casa, chama todos os filhos do rei, e na hora que todos os filhos do rei estão sentados à mesa, Absalão vai lá e traiçoeiramente e mata o seu próprio irmão, Amnon. Estupro e homicídio. Foi culpa de Deus? Amém ou não amém? Então pergunte para quem está perto de você, o que ainda falta acontecer? Pergunte, o que é que ainda falta acontecer? Você não está vendo que Deus está dando chance, oportunidade? Você não está vendo que Deus está te dando avisos para você mudar a sua atitude, para você mudar a sua vida? O que é que ainda falta acontecer? Porque às vezes nós somos os construtores das nossas próprias tragédias, e a gente coloca a culpa em quem? Em Deus. Por que que isso aconteceu? Oh meu Deus, por que que o Senhor fez isso comigo? Deus não fez nada com você. É o cara que está com cirrose, bebeu durante 55 ou 60 anos bebendo, e ele está com câncer no fígado, ele está dizendo que a culpa é de Deus. É aquele sujeito que fumou a vida toda e está com o pulmão destruído e a culpa é de Deus. É aquela pessoa que abandona os filhos e hoje os filhos desprezam ele e a culpa é de Deus. É aquela mãe que se envolve em vários relacionamentos diferentes e hoje a filha não tem respeito por ela e a culpa é de Deus. Você precisa mudar a sua atitude. Você precisa mudar a sua rotina. E mudar a rotina e ter disciplina para mudar a rotina não é fácil. Não é fácil sair do Instagram, do Zap, do Face e buscar um tempo no seu dia para dobrar o seu joelho e clamar a Deus, e buscar um tempo para você mergulhar na palavra de Deus. Isso não é fácil. É isso aí, povo de Deus. Após essa palavra com o pastor Márcio Prado, mensagem do coração de Deus para o teu coração. E eu quero encerrar essa programação, estamos chegando aí aos momentos finais, deixando um convite muito especial para você. Você ouviu aí na nossa programação de hoje testemunhos da glória e do poder de Deus, e eu quero te convidar a vir viver com a gente essa fé. Te aguardamos neste domingo no Ministério Nova Vida, na Vila Peri e em Maracanaú. Pastor Márcio Prado estará no altar pregando a palavra de Deus em 3 horários. 8h30 da manhã é lá na Vila Peri, é o nosso devocional. Cônego de Castro, 19h20 na Vila Peri. Em Maracanaú, Grande Maracanaú, às 17h30, 5h30 da tarde, pastor Márcio Prado aguarda você para o grande culto do Mover de Deus em Maracanaú. E novamente lá na Vila Peri, às 19h30, é o grande culto do Mover de Deus, pastor Márcio Prado também pregando a palavra de Deus. Nosso endereço na Vila Peri é muito fácil acesso, Cônego de Castro, 19h20. A nossa igreja fica ali vizinho à subestação da Enel, em frente à praça. A praça é conhecida como Praça da Coelce ainda. Tem parada de ônibus em frente à igreja, tem ônibus que passa em frente à igreja, do terminal da Parangaba, Parque Presidente Vargas, Conjunto Esperança Parangaba e Vila Manuel Sátiro 2. Essas 3 linhas de ônibus saindo de dentro do terminal da Parangaba passam em frente à igreja, do terminal da Parangaba até a igreja, apenas 5 minutos. Então é muito fácil o acesso ao Ministério Nova Vida na Vila Peri, e eu aguardo você neste domingo. Pastor Márcio Prado estará pregando a poderosa palavra de Deus. Nossa igreja tem um amplo estacionamento para você que vem no teu veículo próprio, guardar o teu veículo e ficar tranquilo adorando ao nome do Senhor Jesus. Então domingo Vila Peri, domingo Maracanaú, vem viver com a gente essa fé. Aguardamos você neste culto poderoso e abençoado. Eu estou ficando por aqui em mais uma programação do Manhã de Bênção na TV, nesta sexta-feira maravilhosa. Que Deus abençoe você, a sua casa, toda a sua família. Te aguardo domingo na igreja. E semana que vem, segunda-feira, a partir das 7 horas, estaremos de volta aqui na nossa programação do Manhã de Bênção. Fiquem todos na paz, um cheiro no coração e até mais.
Você está se sentindo cansado, fadigado, sem ânimo? Então você tem que usar o polivitamínico Vitamix, que combate cansaço físico e mental, esgotamento físico e o desânimo. O Vitamix combate a impotência sexual. É isso mesmo que você ouviu. O Vitamix combate a impotência sexual em homens e mulheres. Ligue já 987763030 ou mande mensagem no WhatsApp 987763030 987763030. Atenção mulheres, já ouviram falar de Amoramilra com isoflavona? Considerado um ótimo repositor hormonal natural, Amoramilra combate a irritabilidade, tensão pré-menstrual ou tensão nervosa, combate sintomas da menopausa e ajuda a combater o estresse. Amoramilra com isoflavona combate colesterol ruim e é um produto feito especialmente para você mulher. Fale conosco pelo WhatsApp 987763030 987763030 987763030.